Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos, como dizia, primeiro domingo da quaresma. Começamos a quaresma na quarta-feira de cinzas e esse tempo nos chama a conversão, mudança de vida. Mas a palavra de Deus, hoje, o Gênesis, é um livro catequético, é um livro de catequese, fala do dilúvio e uma conversa entre Deus e Noé, que não haverá mais dilúvio sobre a terra. Então Deus faz um acordo com Noé. Com Noé, quer dizer, na pessoa de Noé, com os seres humanos, faz um acordo com os animais e um acordo com a natureza. Não mais haver dilúvio. Quer dizer, a gente vê a partir desse texto que Deus, ele faz um pacto, e nesse pacto ele diz assim: olha, eu vou defender a vida. Veja bem, penso eu que ele nunca deixou de defender. Mas aqui ele deixa claro no pacto que ele faz, que ele defenderá sempre. E que ele, além de defender, aquilo que não for bem, não estará relacionado com ele. Quer dizer, aquilo que for relacionado com o mal, ou qualquer coisa que esteja relacionado com o mal, não será atributo que caberá a Deus. Então, qual a conclusão que a gente tira aí deste texto? Que Deus, ele quer que o homem se converta. Ele quer que o homem se converta. E que mude. Deus quer que o homem viva. Deus quer a vida do homem, sempre. No Evangelho, nós ouvimos Jesus é levado pelo Espírito para o deserto, e lá no deserto, ele é tentado. Então, 40 dias que Jesus fica no deserto. 40 é um número muito expressivo e muito significativo na Bíblia, 40 dias Moisés ficou na montanha sagrada antes de receber as tábuas da lei. 40 anos o povo ficou no deserto antes de chegar na terra prometida. 40 anos, hein? 40 dias o profeta Elias fugiu da rainha louca para a montanha até encontrar Deus. 40 dias Jesus fica vencendo a tentação. 40 quer dizer sempre. Durante a vida.
Quer dizer, Jesus, durante a sua vida, ele foi tentado. Aqui fala 40 dias, mas Jesus passou a sua vida sendo tentado. Né? Por quê? Nós sabemos aí o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito curto, né? Ele é curtinho. Mas os outros evangelhos, eles falam um pouco mais sobre as tentações. E nós vamos ver que o Satanás, o que ele quer, o que ele deseja? Afastar Jesus da sua missão. Né? E qual é a missão de Jesus? A missão do servo sofredor. Né? Jesus, ele coloca como missão, como a sua missão, como o exercício da sua missão, o servo sofredor, ser o servo sofredor. Então, Jesus vai viver a sua vida a serviço, né? Não pedindo que lhe sirvam. Jesus não viveu a sua vida pedindo que lhe servissem, mas ele viveu a sua vida servindo. Então aqui nós vamos ver, né, a Jesus vencendo a tentação, que são aquelas tentações que nós também somos convidados a vencer, né? Que é a tentação do poder, que é a tentação do ter, que é a tentação do ser. Jesus foi fiel a Deus. Jesus foi obediente a Deus. Jesus viveu a sua missão. Então nós encontramos Jesus, aí a convivência de Jesus com os anjos, né? E as feras selvagens. A gente fala, nossa, o que tem isso a ver, né? Jesus Jesus está vencendo a tentação, daqui a pouco ele está com os anjos e as feras selvagens. Pois é, aqui é para nos mostrar o seguinte: Adão foi jogado fora do paraíso. Por quê? Porque ele pecou, não foi obediente a Deus, caiu fora, viveu em desarmonia e não pôde ficar no paraíso. Jesus não. Jesus viveu no paraíso, Jesus estava em harmonia, né? Estava em harmonia com a fera selvagem, em harmonia com os anjos. Por quê? Estava no seu verdadeiro paraíso, né? Por quê? Porque era obediente a Deus. Então Jesus era obediente a Deus. E aí Jesus espera lá, que até que escuta falar que João Batista foi preso. Né? Escuta falar que João Batista foi preso. Aí quando escuta que João Batista foi preso, então aí ele começa a anunciar. João Batista fecha um ciclo. João Batista fecha o ciclo do Antigo Testamento e Jesus começa o Novo Testamento. Né? João faz parte do Antigo e Jesus do Novo. Então Jesus vem trazer a novidade. Jesus é delicado, ele espera lá prenderem João, e quando prendem João, ele então sai do deserto e começa a missão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Imagina, a turma brava, né? Prender João Batista, porque João Batista denunciava mesmo. Aí Jesus começa a anunciar: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o anúncio de Jesus, né? Pedindo conversão e que se acreditasse no Evangelho. Bom, nós estamos na quaresma, e na quaresma nós vivemos a oração, o jejum e a esmola. Todos nós já católicos, já temos essa prática. Toda a quaresma a gente tem vivemos a oração, a esmola e o jejum. E, depois de 1961, começamos a viver as campanhas da fraternidade. Né? E hoje, nesta quaresma, nós vivemos a 5ª campanha da fraternidade ecumênica. Mas desde 1961 tem campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade, ela tem um tema, que é fraternidade e diálogo. Diálogo. E qual o lema? Cristo é nossa paz. Do que era dividido, ele fez
uma unidade. Como eu já disse, é uma campanha ecumênica com outras igrejas. Quando a gente vai falar com outras igrejas, não tem como nós discutirmos doutrina, porque cada um tem a sua doutrina. Mas tem pontos em comum, porque somos humanos, né? Como somos humanos, nós temos pontos em comuns. E um ponto que me chamou a atenção, e eu quero, sempre na medida do possível, que eu tiver a oportunidade, eu vou falar, que é a que causou mais polêmica, que é a questão da violência. A violência. E às vezes a gente acha que a gente não é violento, né? Vocês vejam, para uma campanha da fraternidade criar tanta confusão, a gente vê como a gente ainda não está tão amoroso como deveria, né? A gente vê ainda que a nossa amorosidade ainda é lenta. A gente ainda não é amoroso com os membros de outras igrejas. Às vezes a gente não é amoroso nem mesmo com os membros da nossa própria igreja, né? Então falta amor. Olha, gente, presta atenção no que eu estou falando. Amorosidade. Falta-nos amorosidade. Mas um ponto que eu quero chegar, que é esse que foi o mais polêmico, e que eu quero falar, porque tem gente que diz assim, pelo amor de Deus, não fala isso, mas vamos falar. Que é a questão da violência. Eu já disse na quarta-feira, mas vi que tem algumas pessoas aqui que não estavam na quarta, então eu vou repetir. A questão da violência contra a mulher, a violência contra o negro, a violência contra o homossexual, a violência contra o índio, e eu colocaria a violência contra a criança também. Não está lá no documento, mas eu colocaria. A violência. Nós andamos muito violentos demais, excessivamente violentos. Que tal, hein? Que tal? Se nós fôssemos igual Deus na primeira leitura, fazer um pacto. Vamos fazer um pacto com Deus de sermos menos violentos. E aí, acho que a gente podia até estender a violência. Menos violentos com os seres humanos, menos violentos com os animais, menos violentos com a natureza. Que tal? Como que nós podemos, os cristãos, se debatendo nos meios de comunicação? Que ridículo! Ridículo! Gente, o nosso centro é o Cristo. Se eu acho que eu sou muito perfeito, eu tenho que olhar para Jesus e perceber, será que eu sou mesmo a perfeição em pessoa? Eu tenho que me colocar diante de Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele é o parâmetro. Se eu estou fora do parâmetro, me desculpe. Alguma coisa está de errada comigo. Se eu não me coloco no parâmetro que é Cristo, que é a nossa paz, algo de errado tem comigo e eu preciso mudar. E pode ser quem for. Pode ser quem for. Se não estiver alinhado com o Cristo, se alinhe. Se alinhe.